Sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui na quarta aula do nosso módulo de pneumatologia. Quarta aula também, conclusão. Então, você que assiste essa videoaula, fique ciente que aqui é a nossa aula de também concluirmos o conteúdo, e após essa aula, certamente você estará fazendo a sua avaliação, a sua prova. Dando início à aula de hoje, eu gostaria de já pontuar que os 3 vídeos que vai tratar a respeito do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e a forma que ele vai trabalhar, ele vai operar em nós, no nosso meio, já estão disponíveis também na plataforma. Então, após terminar essa aula, é só você entrar aí no nosso mural de conteúdos de atividade e você vai ver que foram postados 2 vídeos. O primeiro vídeo, Dons Espirituais, Pastor Eliseu Rodrigues, e o segundo vídeo, O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, também Pastor Eliseu Rodrigues. Vamos ao conteúdo dessa aula. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, no seu versículo de número 7. A Bíblia vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Nessa aula nós precisamos firmar ainda mais a manifestação do Espírito Santo. Ela permanece no meio da igreja. Ela permanece sendo evidente. Ela permanece sendo manifesta para aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, para aqueles que buscam os dons espirituais, para aqueles que querem mais de Deus, querem mais do Espírito. Então, para aqueles que buscam, para aqueles que têm sede, para aqueles que anseiam pela plenitude do Espírito Santo, ele ainda trabalha, ele ainda opera, ele ainda realiza, ele ainda faz. Então, o primeiro ponto dessa aula que eu gostaria de trazer novamente e de frisar na sua memória é que a manifestação do Espírito, ela permanece, ela continua, ela é real. Lembrando que dons naturais é diferente de dons espirituais. Para que a gente possa receber dons do Espírito Santo, dons espirituais, a gente precisa ser salvo. A gente precisa estar em comunhão com Ele, diferente dos dons naturais. Quem sabe, ou você mesmo conhece, ou possa ser você mesmo essa pessoa que tem um dom natural de cantar, que tem um dom natural de falar em público, que tem um dom natural, quem sabe, de jogar bola, quem sabe, de fazer algo na sua vida. Um dom natural. Você sempre teve esse dom e foi desenvolvendo com o tempo. Só que quando a gente fala de dons espirituais, dons que provêm do Espírito Santo, não é para ímpio, não é para aqueles que não anseiam, não é para aqueles que não têm sede, é para aqueles que procuram, é para aqueles que buscam, é para aqueles que se posicionam como salvo, que pensa como salvo, que age como salvo, que fala como salvo. É como aquela árvore que dá frutos de salvo. Então, o primeiro ponto é, antes de buscar os dons espirituais, nós precisamos ser salvos. Somos salvos por quem? E pelo quê? Por Cristo, pela graça.
pelo sangue, pela fé. Então nós precisamos, antes de se preocupar com cura, antes de se preocupar com interpretação de línguas, antes de se preocupar com a variação de línguas, antes de se preocupar com o discernimento de espírito, precisamos se preocupar em quem nós somos em Deus. É que a igreja pós-moderna está criando cada vez mais um hábito de se preocupar cada vez mais com aquilo que temos e não com aquilo que somos. Então nós precisamos se preocupar com aquilo que somos. Somos salvos. Temos comunhão com Deus. Somos filhos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de destacar: dons, eles não são medidos como ou classificados como melhor ou pior. Não é porque fulano tem um dom e ciclano tem outro que o dom de um é maior ou menor do que o outro. É mais ou menos importante do que o do outro. Então, nós precisamos deixar isso bem frisado. Nós precisamos também ter a consciência de que para viver de forma plena como o Espírito, nós precisamos ser separados. Separados para quê? Ou separados de quê? Quem faz essa separação não é Deus. Quem faz essa separação não é o homem. Quem faz essa separação é você mesmo. Lucas, que separação que é essa que eu preciso ter para viver de forma plena com o Espírito Santo, para receber de forma plena aquilo que Ele tem para a minha vida, a porção que Ele tem para mim, para edificação, para que o Seu nome seja glorificado e seja adorado? É simples, nós precisamos primeiro se separar do pecado e depois, em segundo, se separar para Deus, ou vice-versa. Separe-se para Deus e separe-se do pecado, ou separe-se do pecado e também separe-se para Deus. É um casamento, e quem precisa tomar essa decisão somos nós mesmos. Nós vamos ver, por exemplo, também os dons locais. Como assim, Lucas? Dons locais. Vejamos. Éfeso, capítulo 4, versículo de número 11. Éfeso 4:11, a palavra vai dizer assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Esses dons locais que chegam aqui para esses homens que estão sendo concedidos, um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, nós iremos perceber que esses dons estão sendo derramados sobre eles para que eles venham alcançar não apenas os de dentro, mas também os de fora. Por quê? Deus, ele só vai me dar dons que lhe for útil, pois dons servem para edificação da igreja. É por isso que ele está concedendo um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outros para mestre. O problema que vivemos nos dias de hoje é que temos apóstolos, mas que não edifica a igreja local. Temos profetas, mas profetas que sabem revelar CPF, sabem revelar RG, mas não anuncia a mensagem de Deus, porque ser profeta não é pregar o que eu vejo, não é anunciar o que eu sinto e não é revelar CPF. Ser profeta de Deus é pegar a mensagem de Deus, você ser um mensageiro, porta-voz dessa mensagem e anunciar. Então, nos dias de hoje, está cada vez mais escasso o profeta
bíblico, assim também como o evangelista, que tem título, tem azeite, tem o cargo, tem no Facebook, lá na bio, tem na bio do Instagram, evangelista, separado, mas não nutre a sua igreja local, não serve para a edificação da mesma e para a glorificação de seu noivo, ou seja, Cristo. Então, nós precisamos entender que os dons vêm para que a gente venha alcançar pessoas, que Deus só vai nos dar dons que lhe for útil, não que nos seja útil, mas que for útil para Ele, e também servem para a edificação da igreja. Tratando do assunto de dons, eu gostaria aqui de falar os dons que provêm do Espírito Santo que estão citados nas Escrituras. Anote, se possível. Primeiro, sabedoria. Segundo, conhecimento. Terceiro, discernimento de espíritos. Quarto, fé. Quinto, operação de maravilhas. Sexto, cura. Sétimo, profecia. Oitavo, variedade de línguas. Eu gosto da expressão de Tozer. Ele vai dizer o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguirá como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Nós vivemos um nível tão raso como igreja universal nos dias presentes, nos dias atuais, em que se o Espírito Santo fosse retirado, poucas pessoas iriam notar a diferença, poucos crentes verdadeiros iriam notar a diferença. Na sua grande parte da maioria, iria tocar a vida como se nada tivesse acontecido, iria continuar pulando, iria continuar rodando, iria continuar falando as suas línguas estranhas, iria continuar no pula-pula, no gira-gira, iria continuar na unção do avião, iria continuar com as suas aberrações neopentecostais, como se o Espírito Santo tivesse entre nós, como se o Espírito Santo tivesse manifestando o seu poder de forma plena. Só que a gente se esquece que ser cheio do Espírito Santo ou viver uma vida a qual temos a plenitude do mesmo não é pulando, não é gritando, não é rodando, é mudando de vida, é anunciando Cristo, é deixando o pecado, é se revestindo, é orando, é buscando, é jejuando, é se comportando não como um crente infantil, mas como um crente maduro, que já não vive mais do leite espiritual, mas vive de alimentos sólidos. O derramamento do Espírito Santo, ele virá sobre os sedentos. Por essa causa, nós precisamos ansiar por ele, assim como a corça anseia pelas águas. Nós devemos buscar todos os dias pelos dons do Espírito, pelos frutos do Espírito, pela plenitude do Espírito, a todo momento, a toda hora, em todos os cultos, buscar cada vez mais intimidade, profundidade, intimidade com o Espírito. Então nós precisamos cada vez mais ter o coração voltado à obra do Espírito Santo. Isaías 44, 3 vai corroborar com isso. Deus derramará águas sobre o sedento. Da mesma forma que também Jeremias 29, 13 vai corroborar com esse pensamento que eu acabei de expor. O avivamento começa exatamente quando a igreja sente que está vazia, seca e árida. Por quê, professor? Porque como o solo seco
é sedento e clama pelas chuvas torrenciais, assim é como também quando nós olhamos para nós ou para a igreja e vê que está vazia, e vê que está seca, e vê que está árida, e vê que tem a necessidade do Espírito vir e inundar, vir a chuva do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Quanto mais vazio temos, é mais que Ele pode nos encher, é mais lugar que Ele pode preencher em meio ao nosso vazio. Então, viver de forma plena com o Espírito não é para os perfeitos, é para os sedentos. Não é para os perfeitos, é para aqueles que buscam, é para aqueles que querem, é para aqueles que anseiam. O derramamento do Espírito Santo também tem o seu preço. Vejamos Lucas, capítulo 3, versículo de número 4. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Se endireitem. O derramamento tem o seu preço. Avivamento implica em mudança radical de vida, implica em transformação genuína, implica em novo nascimento. É o que o texto aqui está dizendo. Não adianta sopro, não adianta arrepio, não adianta língua estranha, não adianta visão celestial e não mudar de vida e nem ter sede de santidade. Então, nós precisamos, para os mais pentecostais, como vocês gostam da expressão, para os mais canelinha de fogo, não tem problema você se arrepiar, você pular, você rodar, você gritar, mas o que você não pode anular é a mudança de vida que você precisa ter e a busca e a sede de santidade. Que Espírito Santo é esse que faz você cair no poder, mas não levanta você para ter uma vida poderosa? Que Espírito Santo é esse que faz você falar em línguas dentro do culto e palavrão fora? Que Espírito Santo é esse que faz você profetizar para o irmão na igreja, mas falar mal, caluniar ele do lado de fora? Precisamos nos arrepender, buscar por uma mudança de vida e ter sede de santidade. Avivamento não é culto animado. Avivamento não é quando o povo está gritando, quando o povo está entusiasmado com o pregador ou com a palavra. Não é quando está todo mundo aceitando, pulando, rodando, marchando e o louvor está lá no poder, no manto, como vocês falam. Avivamento não é culto animado, é transformação, é santidade, é mudança, é arrependimento. Avivamento também não é cura, milagre, exorcismo, sinais extraordinários. Não, é mentira isso. Avivamento é quando somos moldados, transformados e nos passamos a ser pequenos Cristo. O verdadeiro avivamento acontece quando olham para mim, olham para você e diz: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Temos muitos pregadores, muitos cantores, muitos dançarinos e poucos homens e mulheres de Deus. Temos muito
muito louvor, muita pregação robótica, muita dança e pouca mudança. Erlo Stergen vai dizer: se você não é bênção onde está, será maldição onde for. Muito me assusta pessoas que acham que a bênção está no lugar ou que se preocupam em alcançar oportunidades em espaços geográficos, em lugares, quando não é fiel nem no próprio ministério. Se você não é bênção onde está, será maldição aonde você for. Que voltemos à oração, que voltemos ao jejum, que voltemos ao clamor, ao choro genuíno na presença de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo, há crescimento, há dunamis. Lembra de Atos 2? A dunamis, a dinamite, a explosão. Porque quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, quando recebemos o Espírito Santo, há crescimento e não inchaço. Quando recebemos o Espírito Santo, vamos atrás de almas, pregamos a palavra de convencimento, de conversão, pregamos o evangelho de renúncia, pregamos o evangelho de arrependimento, graça, misericórdia, amor, sim, mas também mudança, justiça, julgamento. Que voltemos a ser uma igreja que vive de forma plena com o Espírito Santo. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo do conteúdo de todas essas aulas. Meu desejo é que para daqui a alguns meses, um ano, quem sabe, eu não sei quando você entrou nesse seminário, de não apenas ver que você começou bem, mas ver que você foi até o final. Em muitos lugares já está sendo falado: para que teologia? Para que estudar a palavra? A teologia ela não apaga o fogo, muito pelo contrário. Ela apaga o fogo estranho e acende o fogo verdadeiro. Que possamos permanecer, que possamos amadurecer. Permita-me orar pela sua vida. Como eu disse, os vídeos que vai complementar todo o conteúdo já está disponível na plataforma. Eu desejo desde já uma ótima avaliação para você, uma ótima prova, e até o próximo módulo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por mais um término de um módulo extraordinário que tivemos de pneumatologia. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que vivamos de forma plena com o Consolador, com o Espírito Santo. Nos transforma, nos ensina, nos renova, que venha haver amadurecimento, que o Senhor venha formar aqui, Pai, servos, venha formar aqui, Pai, homens e mulheres que dê bom testemunho de Ti, que anunciem a verdade. Que o Senhor venha fazer daqui, desse seminário, teólogos bíblicos, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, até a próxima. É sempre um prazer estar aqui
debruçando e compartilhando da palavra de Deus com a sua vida. Até mais.